e a nova maneira de evangelizar. Na missa e na dança, no sangue e no chão, descem aliança, Rodolfo e Simão. Meruri, Rodolfo, Meruri, Simão, Meruri, martírio, missão. Naquele tempo não era como hoje, que os meios de comunicação são rápidos, né? Acontece uma coisa, você na mesma hora transmite e o povo já sabe. Como você sabe muito bem, o martírio, ou então, se a gente considera do ponto de vista da mídia naquela época, a tragédia aconteceu pelas 11 horas da manhã. E 11 horas da manhã, nessa época que era verão, na Alemanha, onde nós dois estávamos fazendo curso de alemão, nas férias dos nossos estudos em Roma, lá já deveria ser 4 horas da tarde, né? 4 e meia, por aí. Então nós não ficamos sabendo a notícia no dia. A notícia chegou para nós no dia seguinte, porque lá no Brasil, quando em Meruri começavam os funerais do padre Rodolfo e do Simão, no dia 16, as reuniões e tudo que aconteceu lá, o atual bispo D. Vartan Bogossian, ele trabalhava lá em Campo Grande, o padre salesiano, ele ligou de Campo Grande lá para Bonn. Eu acredito que ele tenha ligado de manhã, pelas 7 da manhã, porque nós recebemos lá quase na hora do almoço. 11 horas e pouco nós recebemos o telefonema. E ele queria falar comigo e pediu que a gente fosse quanto antes lá avisar para a família. E se fosse possível também avisar lá na casa inspetorial, porque Bonn é sede de inspetoria. Era a capital na época, né? É, a capital da Alemanha Ocidental. Então, lá na região onde tinha a paróquia e também a casa inspetorial, aí por perto tinham os departamentos, os prédios, os palácios do governo alemão. Era da República Federativa Alemã. Então nós resolvemos, logo depois do almoço, descer, porque nós estávamos lá em Kreuzberg, que é uma colina, onde tinha um antigo mosteiro, onde a gente morava, e tinha os cursos. E de lá nós descemos rápido para tomar os meios de transporte necessários e chegar quanto antes lá para avisar. Você tem mais detalhes pontuais sobre essa nossa chegada lá. Então, nós estávamos no Zentrum Internationale Zusammenarbeit. Era um instituto de colaboração para estudantes e migrantes, né? Que iam para a Alemanha para aprender alemão, que era o nosso caso, né? E um lugar muito bom e tal. Eu lembro exatamente que a gente estava, não sei se na sala de aula ou já no pátio, quando a secretária veio, né, correndo. Ela, por sinal, falava português, né? E falou: olha, um telefonema urgente do Brasil. Nós levamos um susto e eu, não sei se você sabe, né, pensei logo no seu pai, porque o pai do Padre João estava bastante doente, aquela coisa, né, tal. Eu falei: nossa senhora, ela veio uma notícia. Aí o João foi atender lá no telefonema e eles pediram realmente. Eu creio que do Brasil pediram para a gente avisar diretamente a família. Sim. A gente não tinha recurso nenhum, a começar da língua, né? Porque eles mal e mal falavam alguma coisa. Mas aí então o João teve essa inspiração de a gente recorrer aos salesianos. Vamos lá com os salesianos na casa espiritual. E lá fomos, né?
Quando chegamos lá, quem nos atendeu foi um padre, já não conhecia nada, né? Padre João Rauch. E ele começou a falar alemão conosco, e nós tentando falar alemão, né? Uma palavrinha ou outra e tal. Ele percebeu que a gente estava com dificuldades e falou: de onde vocês vêm? Aí nós falamos: viemos de Roma. Nós falamos: allora parliamo in italiano. Melhorou 100%, né? Aí então falamos italiano, e ao longo da conversa, né, ele perguntou a nossa origem, de que país que éramos. Ele falou que era estudante em Roma, né? Aí falou: nós somos brasileiros. Então vamos falar português. Ele tinha sido missionário na Índia, em locais onde até hoje, agora está sumindo, né? Mas naquela época havia locais na Índia e falava-se português. E aí nós conversamos com ele, né? Demos as notícias que sabíamos, e o padre João deu a ideia, né, para ele comunicar-se com aquele que tinha sido inspetor, né? Padre Herder, né? Mas aí foi você que entrou em contato com ele, né? Nessa parte eu já não estava junto, né? A gente já se levou para frente isso aí. Então nós entramos em contato com o padre Karl Herder para que ele fosse lá na cidadezinha do padre Rodolfo comunicar com a família. Então eles procuraram de agir rapidamente, né? Eu acredito que o mais tardar no final do dia 17 eles já estavam sabendo, porque ele chegou lá, encontrou foi à casa do padre Rodolfo, encontrou com a senhora mãe dele e fez todo um preâmbulo para não contar a coisa assim tão abruptamente, mas em seguida eu acho que ela foi percebendo que a coisa não era assim uma notícia tão muito boa. Por que isso? Porque nas últimas cartas que o padre Rodolfo escreveu para a família, ele já alertava a família que a situação lá em Meruri não era uma situação assim pacífica, era uma situação muito tensa, entre os indígenas e os proprietários de terra, entre toda aquela situação que se criou por causa da demarcação da reserva. A carta que ele tinha escrito, e nessa carta ele dizia: pode ser que nesse dia aconteça algum tiroteio. Essa carta não tinha chegado ainda. Essa carta chegou depois. Eles leram depois, porque demorava para chegar. Mas na última carta que ele escreveu, ele falava isso: pode ser que quanto antes aconteça algum tiroteio, porque ele percebia a animosidade do pessoal. Ele procurava de fazer de tudo para que fosse feito em paz, explicando para eles que iam ser ressarcidos, indenizados. Em todo caso, foi isso que aconteceu. Aí, por aquilo que eles nos contaram depois, começaram logo a anunciar pela cidade, pelos parentes, e eles dizem que foi uma situação muito triste, choro, o sino da igreja começou a bater assim, de finados, o povo todo se reunindo na rua, não sabia direito, e quem ia chegando ficava perguntando: o que está acontecendo? E logo já passou a notícia: o padre Rodolfo foi matado lá em Meruri. Eles não acreditavam, pensavam que nunca aconteceria isso aí. Em todo caso, essa cena toda, mais tarde, uma equipe de filmagem tentou recuperar, refez a filmagem da conversa com a mãe. A mãe aceitou fazer
essa filmagem, colocou, que inclusive pode ser que vocês vejam depois desta entrevista esse pequeno trecho que foi feito depois, mas que a mãe inclusive fala chorando, né? Que de todo o sentimento que ela tinha e que recebeu a notícia muito chocante da morte do filho, mas que ela disse que ela entregou o filho com tanto carinho para Deus. Deus o levou e ela não tem nenhum direito de ficar questionando a Deus porque levou o filho tão cedo, né? Isso ela fala tudo com aquele sentimento cristão muito grande. E depois ela sempre dizia: nós já perdoamos os assassinos do nosso filho. Ela e o pai falaram tudo isso. Por falar em filmagem, fotos, né? Eu lembro também que no outro dia, né, do acontecido, que recebemos telefonema, claro que a notícia se espalhou, né, não através de nós, mas pelo noticiário internacional, né? E sabe o jornalista como é que é? Descobriu que lá em Kreuzberg havia 2 estudantes do Brasil, e abaixaram lá, né, com toda aquela parafernália de foto e câmera, e não sei, naquela época era uma coisa raríssima, né? E querendo saber de nós notícias, eu já não sabia nada dos detalhes, né, que tinha havido, e eles quase também que cobrando de nós, dizendo, eu lembro, um jornalista perguntou como é que uma nação no Brasil recebe um missionário que foi fazer o bem lá e assassina esse operário, né? Claro que a gente ficou sem resposta, mas a época dos anos 76, né, que era muito cheio de terrorismo, né, de catástrofes, que a televisão continuamente falava. Até a gente comenta com o Padre João que quando a gente chegou lá, a única palavra que a gente entendia na televisão era terrorismos e catastrofen, né? E infelizmente essa notícia do padre, da morte do Padre Rodolfo, entrou também nesse clima assim, bastante tenso, internacionalmente, que naquela época havia muito terrorismo, atentados, essa coisa toda, né? E claro que nós podemos falar pouco, a começar da língua, né, que a gente não dominava bem, mas tinha alguns intérpretes que a gente falava e eles traduziam, né? E depois eu guardei durante muito tempo uma foto, né, eu e você, que saiu no jornal, né? Que pena que não guardei até hoje essa foto do momento trágico, né, que a gente viveu ali fora do Brasil, né, e tendo essa missão de comunicar, né, principalmente o Padre João, comunicar com a família e o irmão nosso, né, que era assim sacrificado, né, morrer. Nós, naquele mesmo dia, acho que lá pelo dia 17, eu recebi uma carta da França. Nós tínhamos um colega nosso, que inclusive já está falecido, o Padre Marco Sandrini. Sim. Ele estava fazendo curso de francês também, de férias, lá em Estrasburgo, na França. E ele, eu acho que lendo o jornal, viu um quadro já com a notícia bem clara: Meruri, Brasil, um missionário alemão foi assassinado, inclusive falando nomes, tudo isso. Ele cortou e mandou para mim. Eu guardei também um tempo aquele pequeno recorte da notícia. Então aí a gente já percebeu que a notícia foi divulgada. Não era assim tão rápido como hoje, que as coisas são quase a tempo real. Mas devagar, todos os meios de comunicação ficaram sabendo. Houve celebrações por toda parte, também lá na Alemanha, por todo lado, fizeram grandes celebrações. A reação do nosso superior maior, tudo isso devagar foi saindo nos meios de comunicação salesianos, nos boletins salesianos e nas revistas, nas comunicações. Então, mais ou menos foi isso que nós sentimos naquele dia duro e trágico que foi o dia
15 de julho de 1976 e os dias subsequentes. Meruri Rodolfo, Meruri Simão,